históricozinho, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e mostrar o que é o trabalho do bibliotecário do material especial, que para nós, dentro da biblioteconomia, fotografia aérea não é um material estudado, não é um material conhecido por nós. Porque a biblioteconomia, ela trata principalmente livros e periódicos. Então, a Biblioteca das Geociências tem o privilégio de ter essas fotografias aéreas. Então, o que eu separei, como o professor me pediu, fotografias aéreas e o mosaico, no caso, de Porto Alegre, do ano de 82, especificamente a área do Campos do Vale aqui, então eu vou trazer. Só que eu fiz daí uma outra coisa junto, até para vocês, eu não sei até em que nível vocês estão de conhecimento. As fotografias aéreas, elas têm o voo delas, né, e tem anos diferentes, pelo menos o acervo que a biblioteca tem anos diferentes. Então eu peguei a mesma área que o professor me solicitou para mostrar a diferença dos mosaicos, como é que eles são. Então eu acho que isso aí é uma ideia para vocês terem. Renata, eles estão começando a ver a parte aérea hoje, né? Hoje. Tá. Eles tiveram toda a parte de satélites e agora eles estão começando com a parte aérea, então tudo que tu explicar é novidade. Então, no caso, o que é, eu tenho que falar principalmente a coisa assim, o que eu tenho na biblioteca, né? Então, no caso, o que eu tenho hoje aqui na biblioteca e como eu recebi esse material. Esse material, uma parte deles eu recebi do departamento da Geodésia, que eles tinham as fotografias aéreas, principalmente nas escalas de 1 para 60 mil e de 1 para 110 mil, que são as fotografias aéreas que o Exército fez. Aí tem os anos de 64, 1964 e 1975. A qualidade da fotografia eu pelo menos acho fantástica, a imagem pensando quando foram feitas. Então isso eu acho muito, muito interessante. Eu tenho essas fotos e eu recebi em 2023 todo o acervo que era do DAIA, que são 56 mil fotografias. Então é um acervo bem consistente, só que tem um detalhe, né? Nem sempre eu vou ter todas as fotos que o pessoal me pede, porque o Dyer ele é específico para as estradas e rodagem, né? Então eles só fizeram os voos referente às obras que eles iam construir. Então, no caso, seria principalmente as vias de acesso, né? O que eles iam construir. Então, pode ter o caso de justamente a fotografia que vocês necessitarem futuramente, eu não tenho, porque não foi feito aquela imagem. Então, várias vezes eu já fiz e solicitaram e justamente aquele cantinho ali não tinha. Então, eu vou mostrar agora para vocês os mosaicos para daí terminar com esse de Porto Alegre, tá? E eu vou mostrar os que eu tenho, até os mosaicos e algumas fotografias, para terem uma ideia de como são as fotografias em papel. Né? Que mais tarde, depois tu vai passar a parte de drone, né? Aí já é diferente. Tu já sabe como é que é o raciocínio. Vamos indo. Só um pouquinho. É um mosaico das fotografias aéreas de 1 para 60 mil. Tá? Como essas fotografias, esse projeto todo pega o estado inteiro. Então eu tenho todo o estado. Não tenho todas as fotos, mas a princípio seria o estado inteiro.
Isso daqui são o foto índice, e aqui cada quadradinho que vocês enxergarem aqui é uma foto. Então, no caso, o que eu faço? O que é um mosaico? O mosaico é a junção dessas fotografias. Então, são colocadas, não digo lado a lado, mas sobrepostas para formar a imagem do todo, dentro dessa folha aqui. Tá? Então, no caso, desse tipo de foto índice, nós temos 100 e poucos para abranger o estado todo. Posso passar Por favor, até eu posso pegar outras ali, porque essa aqui é específica de Porto Alegre. Tá? Então é isso aí. Eu vou pegar um outros para vocês olhar. E nessas imagens aqui, a gente consegue ver as dunas, que infelizmente não existe mais, a maior parte delas. Porque elas são em função da apropriação das terras e tudo, desde já começa. Vou te mandar uma animação que eu fiz das zonas com imagens de satélite, desde 84. Eu quero ver. Daí não tem anterior, não. Anterior teria que ser as fotos. Essa ponta aqui. Então, provavelmente aqui para baixo é a parte de Quintão e Sena. Provavelmente aqui seriam os nossos lençóis hoje, de Salinas. Mais ou menos. Ali mas porque é que eu conheço por causa da minha irmã mora lá. Então daí tem o último bairro de Cidreira, e depois daí vem uma parte completamente deserta, que são as areias e os lençóis, né? Só que eles são mais para dentro, não são por ali. E tem o parque eólico ali de Tramandaí. Então por ali tem lá. Tu já tinha? De 1964. Olha aqui, ó, Tramandaí como é que era em 64. E ali do lado em Bé. E do lado em Bé, exatamente. Aqui no caso, aqui em cima tem a identificação de quando foi feita a foto, em 64. 1964. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aquelas partes que eu falei que as fotos têm, né? Às vezes, nesse caso, né, Renata? Infelizmente está cortado, ó, mas aqui é um pedacinho do relógio. Né? Depois eu mostrei umas fotos, porque junto com o acervo do DAIA veio fotos de 1953. E ali ele é escrito à mão. É escrito à mão. Porque aqui no caso, essas fotos de 64, a única informação que eu tenho, que a imagem me dá, o local, óbvio, né? A numeração, e aqui em cima me dá o projeto, né? Que foi feito. O ano, aqui, essa numeração aqui eu realmente ainda não sei o que é, o rolo do filme e o ano, quando foi feita a imagem. Aí eu não tenho outra identificação, então eu tenho que procurar. Se eu não tenho um foto índice, eu não tenho como localizar essas fotos, saber de onde é que elas são. E daí uma das outras coisas que eu tenho que fazer é no verso, daí fazer identificações para que eu possa depois guardar de volta as fotografias, senão como é que eu vou localizá-las novamente depois. É uma investigação, né? Então, uma investigação. Exatamente. Aí tem vezes que a gente consegue, mas aí o tempo que se perde, se não se faz uma identificação correta, o tempo que se perde até se localizar o material, então localizando uma vez, aí se faz a informação para facilitar. Qual é a escala dessa aqui mesmo? É de 1 para 60 mil. Isso aqui é a Petrobras, é o volta e meia em Tramandaí, quando a gente está em Tramandaí, a gente viu ao longe os navios. Na praia. Tem na beira da praia.
praia, mas mas dá é pra- por parece aí. que eles estão ali. Sim, Né? sim. Mas aí no caso esse aqui é mais ou menos em função, porque tem os dutos, né? Sim. Pra- Eles abastecem o petróleo abastece- aqui, daqui vai isso. para polo aqui. Isso, exatamente. E na frente é o Parque Osório, não é? Não sei se tinha naquela época. Não sei te dizer. Eu acho que é. Eu não Me sei- parece, Não sei te dizer. Mas o Parque Osório, Eu lembro de ser bem na frente aqui, né? Logo que passa assim e chega pra Madeira. não sei. Ah, Meu me senso, parece, me meu parece. senso de direção não é tão bom assim. Que é o Não sei Parque te Osório. dizer. Hã? É tipo, era um general, alguma coisa assim, é um parque, tem um monte de. Um museu, um monumento, tem tipo uns tanques Mas de tem- guerra. Ah, Eu tá, sim, ia lá quando era pequeno, não me lembro como é que tá, não sei como é que tá hoje. Mas... Aham, não sabia dizer. Bom, eu tenho então esse foto índice aqui, eu posso pegar ali com as outras com as outras imagens, né? No caso, esse aqui é de 1 para 60 mil e eu tenho aí as fotografias de 1 para 110 mil, que é um outro foto índice, que daí eu também posso trazer só para vocês terem uma identificação. Como é que é feito, como é que se mostra esse material. O outro ali que dá as fotos ali, que daí tu vê, e o ano do voo. Então, muitas vezes dá para ter essas outras informações ali também. A organização que eles tiveram que ter na época foi uma coisa hercúlea. Sim, e eu fico pensando Cobrir o estado inteiro. na época. Agora, uma das coisas que a gente também tem que pensar, quem fez a solicitação? A solicitação foi feita pelo Ministério da Guerra, o Exército, isso em 1964. E a política do país era a ditadura. E as imagens foram feitas pelos Estados Unidos, não foi feito por aqui. Todas essas imagens foram feitas pelos Estados Unidos, né, no caso. Também tem aquela coisa que a gente tem que pensar. Quando surgiu, isso eu estou vendo em função da minha dissertação, quando surgiu a fotografia aérea, qual era a disponibilidade o conhecimento de máquina fotográfica, do próprio voo, quando iniciou o avião, né? Então tudo isso a gente também tem que ter essa ideia para se ter essas fotografias, para se ter essas imagens, porque essas imagens são únicas, porque já passou, né? Então é uma coisa que 1975, não é tanto tempo, mas de qualquer forma, pelo conhecimento que se tinha, quando é que surgiu a parte de estudos de sensoriamento remoto também, isso tudo também tem essa coisa, né? Então, é uma coisa recente. Exatamente, os satélites, né? Então tudo isso aí é uma coisa que a gente também tem que pensar. Eu acho muito legal fazer essa volta. Tá? Principalmente o departamento de geodésia, a gente conseguiu isso entre 2007 e 2010, que a gente conseguiu esse material aqui na biblioteca. Esses mosaicos aqui, se a gente tinha 2 ou 3, era muito desses aqui. E daqueles ali de 1 para 110, a gente tinha, acho que uma meia dúzia, uns 10, no máximo 15 que a gente tinha, e aleatório, né? Então a gente não tinha esse material, então não se tinha como se organizar esse material em 2007, quando a gente, vamos dizer que é 2007, que a gente recebeu esse material. E as fotos tendo só aquela numeração em cima ali, não se tinha como organizar. O que a gente podia fazer bom, esse aqui tem 5 dígitos de numeração, então ficam numa pilha. Esses outros ficam numa outra pilha. Então era que até o conhecimento desse material a gente não tinha. Então, como a gente foi, vamos ter que ir atrás para saber como se
tem esse material, como se consegue organizar esse material. Então, através do CPRM, que se conseguiu obter essas fotografias, porque daí a gente entrou em contato com a direção do Instituto e a direção da CPRM, a gente fez um intercâmbio para se conseguir fazer. Então, a gente tem as cópias, que eles lá têm o original, em alguns casos também a cópia que eles têm, mas eles têm esse material lá, então a gente conseguiu fazer cópia para se poder trabalhar aqui na biblioteca. Como a gente não tinha esse conhecimento, a gente foi na CPRM para conhecer e a gente foi também no Exército para ver como eles tinham organizado o material, o que eles tinham. Então, algumas coisas eu consegui trazer para a biblioteca, tanto de conhecimento como de material também, porque eles já tinham feito todo como é que eu posso te dizer, uma tabela em Excel, que eles colocaram por ordem, né? Foto índice, MI, rolo, filme e as fotografias. Então eu tenho, no momento que eu me aperto para saber qual é o local das fotos, eu entro nessa planilha de Excel, coloco um número que daí ele me dá toda a linha de conhecimento para poder localizar em que foto índice está, em que MI está. Então isso eu consegui. Através de um cabo, conversando com o cabo, eu disse, eu tenho esse arquivo, eu quero. Aí foi assim, isso eu consegui assim. E aquele mapa de Porto Alegre, eu tenho ele. Nós tínhamos aqui na biblioteca, em papel também. Mas eu queria fazer uma imagem melhor e eu queria fazer a ligação do MI e do foto índice. Porque eu consegui fazer, através aqui a gente tem um quadrinho que mostra a localização. Ali no mapa a gente pode ver, porque a numeração dos fotoíndices começa do sul e vem subindo para todo o Brasil. Aí no caso, aí começa com 5.000 e vai indo. Então é fácil de visualizar isso, mas no momento da necessidade de fazer a coisa rápida, o bom é tu ter todo o estado e poder localizar dentro do estado. Então eu fiz essa ligação, aí por isso que eu botei. Aí ele conseguiu um mapa do estado com com a maioria desses dados, num arquivo PDF, isso, que também me deu um cabo. Aí eu estava passando trabalhando cão para fazer o negócio. Aí eu consegui, claro, de conversas assim, a gente consegue ver muita coisa, muita informação, muita ajuda. Então, através disso, eu consegui as ajudas que me facilitaram o meu trabalho aqui. Eu vou só recolher, só porque eu vou pode entrar, onde eu consigo escanear as imagens, né? Então, scanner gráfico, que daí ele pode, em alta resolução, e aqui eu tenho umas fotografias aqui que eu estava terminando de organizar, então tem que bagunçar. E o mapa que eu falei é esse daqui, que é um levantamento, né, de todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, em preto aqui, eu tenho o número das cartas topográficas. E o em vermelho, que eu acrescentei, que são os fotoíndices. Então, facilita, porque se eu tenho que procurar o MI, tudo bem. Eu não vou pegar a carta topográfica, a não ser que seja necessário, que eu não consigo me localizar, então eu pego a carta topográfica. Mas o que eu preciso é o fotoíndice. Então, eu tenho aqui, eu consigo ter o fotoíndice e de todo o estado. Então, no caso, Porto Alegre está aqui, né? E, no caso, para ter toda essa área aqui, esse número, no caso 2987, para pegar essa parte aqui, ele é de 1 para 100.000. E daí ele é dividido em 4
para ter a imagem de 1/50.000. Então, no caso aqui, eu tenho que usar a barra. Muitas vezes, quando vocês olharem as cartas topográficas, elas vão ter uma barra 1, 2, 3 e 4. Porque daí tem essa parte. Então, começa da esquerda para a direita, que é 1, 2, desce aqui, 3, 4. Aí, por isso que tem, nas cartas topográficas de 1/50.000, tem essa barra por causa disso aqui. Porque ele faz parte dessa área aqui de 1/100.000. Tá? Então, esse aqui é o meu mapa. Eu achei interessante aqui, ó, na fronteira com a Argentina tem o rio, né? Sim. Que delimita. Aí não tem tanto detalhamento, ó. Agora, na fronteira com o Uruguai, tá bem detalhado para saber onde é que corre a fronteira, né? Sim, porque nós temos várias, aqui no caso, tem mais, mas é a fronteira seca, né? é uma fronteira seca. Então, daí, claro, daí vai ter... E no caso, aqui já foi feito todo um maior detalhamento, porque daí tu tem aqui, ó, no caso aqui a gente pode ver, ó, eu tenho o detalhe do grande, do número, né? Uhum. E esse daí aqui eu posso ainda dividir em 4, porque daí eu tenho nordeste, noroeste, sul e sudeste. Uhum. Então daí tem essa... E daí, no caso, daí tem as escalas, que é de 1/25.000, cada uma dessas. Bem detalhado. É bem detalhado isso aqui. Para mim É interessante. Não, isso aqui As coisas importantes tem bastante detalhamento. Eu tava sem falar nada. Butiá, por exemplo, tem 4 também, ó. é importante, ó. É o pessoal que mandou o botijão. Não, e ele tem hectares e hectares lá. Viu só? É importante, né? No caso, esses 2 arquivos aqui são os arquivos que vieram do Departamento da Geodésia. Tá? Então, daí, no caso, esses 2 aqui foram os primeiros que eu consegui organizar. No caso, esse seguinte aqui, esse daqui, só um pouquinho que eu vou te atrapalhar um pouquinho. No caso aqui, ó, o que eu fiz nesse que eu coloquei? Né? E aqui eu tenho daí as pastas organizadas daí de acordo com o foto índice e a carta topográfica, o MI, correspondente, para daí então me facilitar. Eu tenho um número lá, aí eu venho para cá para pegar as fotografias. Né? Então, aí estão todas elas organizadas aqui. E eu chamo isso aqui de um espelho, que é o que eu tenho também no arquivo Excel. Eu tenho o foto índice, o MI, a área da folha, que isso aqui também é um negócio bem interessante, a escala da foto e as localidades que abrangem essa área. Então, e aqui daí eu tenho aí as fotografias correspondentes à área. Então, essa é uma forma que eu consegui organizar esse acervo aqui. Isso aqui é uma parte. Esse aqui ainda não está bem completo ainda, mas vai ficar na mesma forma, que é o foto índice. Né? E, claro, essa numeração aqui, como eles são menos, aí a numeração é diferente, mas é de acordo com o foto índice que eu tenho lá. A gente pode passar ali para outra salinha que daí eu vou mostrar. Tem as faixas de voo e dentro as fotografias. Então cada obra, no caso, como o Dyer fez, trabalha com obras, né? Então eles colocaram, tem o número, a obra e o nome do local, né? No caso, essa obra aqui, até eu vou... Eles fazem essa identificação aqui. O local, né? A RS 437, que é Antônio Prado, e daí tem o número da obra, a licença, a data do voo
E no caso aqui ele me dá a escala da fotografia, que é de 1 para 8.000. Então essas imagens que eu tenho desse arranjo aqui é de 1 para 8.000. Então as imagens, e no caso essas fotos aqui elas são de 85 e a imagem, deixa eu levantar uma foto aqui. E aqui ela tem, aí olha aqui. Só ela assim eu não me diz muita coisa também, né? Então se eu não tenho essa ligação aqui, porque aqui daí ele me dá o número da obra, em que faixa ele se encontra, a escala e o número da foto. Então todos eles estão, eles já têm impresso isso. Então para mim essa organização aqui eu vou deixar exatamente como está, porque me facilita. A única coisa eu faço a identificação, que eu ainda não terminei, de colocar. Aí eu botei em ordem de obra, que daí fica mais fácil. Eu tenho um arquivo onde eu tenho as localidades e o número da obra. Então daí fica fácil, a pessoa vem e me pede um determinado local, aí eu vou e vejo em que área está e busco por aqui pelo número do projeto. Então isso aqui, dessa forma aqui que eu me organizei, que não é a princípio parece fácil, né? Mas não é muito fácil. Trabalhoso, né? É trabalhoso, é bem trabalhoso. E no caso aqui eu tenho, aqui é que eu guardei os fotoíndices, no caso das obras de 1 para 60.000. Porque daqui eu não queria tirar, porque aqui como elas têm, no início, né, tem o fotoíndice e na sequência as fotografias. E como elas estão por faixa, aí fica mais fácil de ter essa identificação aqui. Vamos passar ali que eu vou mostrar ali agora, eu vou abrir um outro. Nessa área do exército, se vocês verem lá naquele banner da Renata, diz primeira divisão de levantamento, né? Primeira DL. Agora eles têm outra sigla, eles se chamam agora primeiro Centro de Geoinformação, CGEL. Tá? Eles fizeram isso porque os tempos mudaram, né? Eles não são mais focados em levantamento em cima, eles trabalham a geoinformação como um todo, já tecnologias mais modernas, e daí virou CGEL. Mas na verdade são os mesmos. Mas ali as salas para entrar tinha que ter uma autorização, cada um tinha um cartão para entrar na sala, dos equipamentos que tinha lá dentro. Impressionante. No caso, quando a gente já entrou numa outra. A gente foi ver exatamente as fotografias, como elas estavam organizadas, né? Mas também a gente não podia fotografar, não podia fazer nada disso, né? Porque é um mar de fotografias lá. E no caso, até uma menina que estava fazendo uma pesquisa acho que para a dissertação dela, ela fez solicitação das fotografias lá do Exército. A qualidade que eles fornecem é de 600 dpi, então a imagem não é uma imagem muito interessante. O que eu faço aqui na GEL, na biblioteca, eu faço de 1.200 dpi, então é uma imagem, é o dobro de resolução. Então, que eu conversei com professores da geodésia, da engenharia cartográfica, da geologia, até da geografia, conversei com eles para saber qual era a melhor resolução dos trabalhos que cada um tinha necessidade. Então, a de 1.200 dpi foi a que melhor se adaptou a isso, em função até da própria memória, porque elas ficam muito pesadas as imagens, né? Então o aparelho para se visualizar isso também complica bastante se ela está muito. E de qualquer forma a resolução dela, a utilização dela, a ampliação dela com 1.200 dpi já está bem interessante. Também foi o que os professores me colocaram. Bom, aqui eu tenho a metade de Porto Alegre. Aqui, esse aqui, que é do DAI. Então eu vou abrir ele para vocês terem uma ideia. Aqui, deixa eu só ver. Esse aqui. Até para vocês terem uma ideia de como é do DAI um tipo de mosaico.
que eles fazem justamente, porque aqui eles já fazem uma forma diferente de voo. Eu falei, o exército faz o voo em S. Aqui eles começam num sentido, a faixa, e vão até o final daquele projeto que eles têm em mente. Então, no caso, o que é isso aqui? Isso aqui é a Grande Porto Alegre. Então, eles foram até o nosso sul, o sul de Porto Alegre, aliás, o Lamy, aquelas partes ali. Então, daqui até Novo Hamburgo, Sapucaia, essa área ali. Então, é a nossa Grande Porto Alegre, considerada Grande Porto Alegre. Então, eu tenho o outro mapa, ele vai pegar a outra metade, que daí já pega Guaíba, Eldorado, então pega aquela parte ali e vai até lá pra cima. Então aqui eu tenho essa parte aqui. Eu adoro esse mapa aqui. Essas fotos são de que ano mesmo? No caso aqui, ó, eu tenho aqui, essas fotos aqui, ó, são de 1971, tá? A obra é 051 e o voo delas foi feito em maio de 72. Entre maio de 72 a junho de 73, 1973. Então, são essas as imagens. Aí aqui, para localizar o Campos do Vale, exatamente. Pegando a Ipiranga, né? Mas tem acompanhamento da... Infelizmente não tem como... Ele é um pouquinho desajeitado, então, no caso, é nessa parte aqui. Aqui, essa aqui é a barragem. Essa... Olha como tá limpinha. Exatamente. Então, é fácil de localizar em função dessa barragem aqui. Garanto que hoje tem construção nessa parte aqui. Tem construção, mas isso aqui completamente está tomado, né? Tem o bloco 4 naquela época, não tinha o bloco 4, parte de cima lá do... Não tinha nada. Tinha Não só essa tinha. parte. Só essa. Eu vou mostrar. É bom, hein? Gostei. Se pegar mais pra beira do Guaíba, as outras imagens, dá pra ver só. Esse daí é qual escala, Renata? A escala aqui é de... Vamos fazer assim, ó. Deixa eu virar ele, que essa parte aqui não precisa. Aí vocês têm uma ideia melhor para visualizar. Essa escala aqui é de 1 para 5 mil. Então aqui nós temos 1 para 5 mil, gente, em termos de escala, é compatível com imagens de satélite de altíssima resolução espacial. Tá? Na época não tinha satélite, mas só para vocês terem uma relação assim do que representa em termos de tamanho. Essas imagens aqui, elas são um voo que foi feito em 82, 1982. Então é uma coisa bem recente, vamos dizer assim, né? E a resolução das imagens é algo fantástico, né? Gigantinho. Não, e a proximidade do Olímpico. É. Tá. No caso Vamos aqui, ver ó. quem acha o campus aí. Também tem. É o cara Já foi. Eu achei onde eu moro, então... No caso, essas fotos aqui também foi uma empresa contratada por Porto Alegre, né? Que é uma empresa de Curitiba. A empresa é Esteio, o nome dela. E eu tenho aqui os dados. No caso, eu vou o número do projeto. Então, o ano foi 82. O mapa, eles colocaram aqui um mapa. Então, o mapa, a escala do mapa é de 1 para 750 metros. A escala da imagem do fotoíndice é de 1 para 25 mil.
as fotografias é de 1 para 5 mil. Então aqui está bem estruturado, né? Dá para se identificar bem legal aqui as fotos. Então aqui, e o voo, eles também fazem por faixas. Então o avião vai, fotografa, aí ele volta aqui para cima e fotografa de novo. Aí ele volta aqui para cima e fotografa de novo. Então não faz aquele S, então ele faz uma faixa e depois faz a outra faixa e assim ele vai fazendo todo a área planejada no caso, né? Então isso aí tudo é feito no projeto, é colocado todo o processo de como vai ser feito as fotografias, né? Então tudo isso tem o plano de voo, toda essa forma. Uma das coisas que eu acho interessante, isso aqui depois eu vou mostrar para vocês numa outra imagem, numa outra foto. Esse anel viário aqui é a Saturnino de Brito. Isso aqui já está desde 53, já tinha isso aqui. Então é uma coisa assim que tu pode te localizar, vendo isso aqui, tu consegue te localizar bem legal, bem. Bom, eu vou mostrar aqui agora as fotografias. Uma foto a cada 500 metros, mais ou menos. A gente está realizando um projeto com apoio da biblioteca que envolve a gestão de risco geológico, né? Gestão de risco a deslizamentos de terra, né? Muito inspirados no que aconteceu em 24. A gente observou num dos acervos aqui presentes na biblioteca que tinha um evento importante que aconteceu lá na região dos Aparados da Serra há muitas décadas atrás, 1974. Um evento que não tinha registro nenhum. Então a gente, com as fotos aéreas, identificou esse evento, começou a investigar esse evento que aconteceu, e a gente está mapeando todas as cicatrizes e fazendo a análise do padrão de ocorrência delas. Esse tipo de mapeamento ajuda na gestão de riscos, porque ele permite um tipo de mapeamento que se chama mapeamento de perigo. O mapeamento de perigo, ele exige informações históricas, ou seja, a recorrência de um determinado evento, né, num mesmo contexto territorial. Então a gente observa, por exemplo, que o evento de 24 foi o maior da história que teve no Brasil, e ele aconteceu na região do Serra Geral. E a gente tem muito poucas informações de eventos antigos. Agora, com esse de 74, a gente está conseguindo reconstruir uma história mais antiga, e talvez a gente pode chegar no futuro e dizer, ó, esse tipo de evento tem uma recorrência de tanto em tanto tempo, né? Resgatando esses eventos anteriores e as características dele. Se não fosse as fotos, não teria como chegar tanto tempo atrás. Não tendo registro, não tem como... Não. No caso aqui, que eu mostrei para o professor, que é justamente de Torres a Taimbezinho. Então eu tenho imagens de Torres que pega toda uma área e pega a nossa serra. Então aqui eu tenho essas fotos aqui e esse material, as fotos são de 1 para 10 mil. Acredito eu, até uma das coisas que a gente está em dúvida, que não era isso aqui. Que eu tenho um carimbo que pela forma como o padrão que é usado, então tem a liberação, né, a solicitação para o Ministério da Guerra. Então primeiro eles colocam o número do projeto e na sequência barra o ano. Então eu acredito que essas imagens desse material aqui é de 1956. Então, e essas são as imagens. Então são de 56, então dá para ver bem a parte dos canyons e tudo. E faz todo sentido, porque o Parque dos Aparados da Serra, né, que é federal,
a concepção dele surgiu em função de um aerolevantamento que foi feito que permitiu ver detalhes de toda a região. O padre Balduino Rambo, toda aquela missão de fazer o aerolevantamento do Rio Grande do Sul. Ele fez aquele livro Fisionomia do Rio Grande do Sul. Sim, nós temos aqui... A gente precisa investigar se não tem relação com essas fotos aqui. Eu tenho um livro aqui, e com os mapas. Tem mapa dele. Eu tenho esse livro aqui na biblioteca. Já ouviram falar do padre Balduino Rambo, esse termo Rambo? A turma da geodésia, talvez né? da Bem conhecido. censuramento remoto não, mas o pessoal da geografia tem conhecimento. Ele... Porque ele está dentro do material de pesquisa deles, tem esse livro, nós temos aqui na biblioteca. Ele é o fundador do Museu de Ciências Naturais, que é onde fica ali o Jardim Botânico, que é a antiga Fundação Zoobotânica. Fundador do Colégio Anchieta, Unicinos, muito conhecido. Olha só essa imagem aqui, essa imagem que eu acho muito, muito legal. Eu não sei se ela está de cabeça para baixo, mas porque eu não botei o sentido ainda do norte dela. Mas a imagem, acredito eu que seria isso daqui. Mas, então essa aqui, e essa imagem eu achei ela muito bonita. Que pega bem o prêmio. E essas linhas são as fadas geológicas, né? Que elas acabam ficando expressas no relevo. As fadas geológicas lá, oriundas da separação dos continentes, toda aquela coisa. Essas imagens aqui também são, só que no caso, essas aqui elas são de 53, essas aqui são de 56 e essas aqui são de 53. Provavelmente a empresa que fez as imagens é diferente, porque até a própria, não sei se teria a ver em função da qualidade, mas eu acho que é mais em função da revelação delas. Mas isso aqui que eu achei interessante aqui, que é todo um linguajar diferente de como localizar. Porque essas outras aqui eu só tenho uma numeração. E eles aqui colocaram a mão, né? Eu tenho, no caso aqui eu tenho o mosaico. E isso aqui eu não tenho mosaico. Porque eu tenho só um papel que uma pessoa, um aluno, fez seria um mosaico, né? Mas ele só colocou as faixas e colocou, a foto vai de tanto a tanto, a faixa, né? E daí aqui eu tenho algumas coisas eu consegui identificar, que é a parte do local, aquele o SH 22, aí 2 pontos, o ponto JK, que daí num outro mapa que eu tenho, aí o JK pega justamente essa parte da serra, que é um outro tipo de levantamento que foi feito, que me dá essa ideia. E aqui embaixo eu tenho a faixa e o número da foto. Então eu tenho aqui, mas a imagem também, por ser 53, a imagem eu acho muito legal. Esse aqui é o Itambezinho. Ó. Só que não tinha sede ainda. Olha que legal. Aqui, ó. O cotovelo. Tu tem que ir pro campo conosco, Renata, o ano que vem. O que tu acha? Vou. A gente vai aqui no com certeza vou. Com certeza vou. Que não seja o dia da minha defesa, eu vou. Aí eu com certeza vou, porque esse ano eu não fui. Então, no caso, a identificação da pasta é só o SH22JK. Então, eles não, como não tem um fotoíndice, eles fizeram fizeram esse estudo aqui. Então, no caso, a princípio, até tem o nome do aluno, em algum ponto aqui tem o nome aqui, ó. É o Jairo, de 1997, que ele fez esse mosaico. Então, daí aqui
No caso, ele colocou em algumas, ele colocou justamente os municípios, né, que fazem parte dessa área. Esse aqui foi o Luciano, junto com o Paulo, que fizeram, né, queriam saber os lugares que eu tinha Sim. de imagem, né? Eles só tem esse aqui. Aí eu mostrei essa JK aqui, que seria a área deles. Adoraram. Pegaram várias imagens aqui. Sim, eles estão levantando. É que é esse que eu falei para vocês, que eles estão atrás desses eventos antigos de deslizamentos de terra, mapeando. É isso aqui. É. Esse aqui é o meu trabalho. Ficou bem bonito. Deixa eu fazer uma. Aí, bem legal. Mais um. Aí, bem legal. Mais um.